Livro Carta aberta aos católicos perplexos, Monsenhor Marcel Lefebvre. Um concílio pastoral, não dogmático, é uma pregação que por si não compromete a infalibilidade. Portanto, o Vaticano II não é um concílio como os outros, e por isso que nós temos o direito de julgá-lo com prudência e reserva. E aí, meu irmãozinho e a minha irmãzinha, tudo na paz, tudo tranquilo? Começando mais um vídeo aqui no canal Emerson Católico, desejando a todos que possam aproveitar bem o vídeo de hoje. Mais um assunto interessante, mais um assunto polêmico também para muitas pessoas. Mas antes de irmos para o conteúdo de hoje, eu quero convidar você a se inscrever nesse canal, caso você não seja inscrito ou inscrita ainda. Se você gostar do vídeo lá no finalzinho, dá um like, porque aí você já ajuda o canal também. E eu já agradeço desde já. Mas vamos direto ao assunto. Hoje eu não estou muito bem da minha garganta, mas dá para falar um pouquinho e fazer esse vídeo, se Deus quiser. A questão hoje é o seguinte: o Concílio de Trento é um concílio intocável, imutável? Ele é um concílio dogmático? O que significa isso? É o que vamos ver agora no vídeo de hoje. Bem, para começar, pode ser que você nunca tenha ouvido falar do Concílio de Trento. O Concílio de Trento aconteceu no século XVI, logo após a Reforma Protestante. E essencialmente por isso foi que o concílio foi realizado, justamente para dar uma resposta à Reforma Protestante conduzida por Martinho Lutero. Ou seja, o Concílio de Trento foi das atitudes da Igreja Católica como a Contra-Reforma, ou seja, uma resposta a tudo que Lutero veio questionando sobre a nossa fé. E também outros líderes protestantes da época. Legal, beleza. Mas o Concílio de Trento, ele aconteceu na cidade que tem o próprio nome, que é Trento, ok? Na Itália. E ele foi o concílio que realmente mais mexeu com a igreja. Ele foi o mais longo, ele foi o que teve mais decisões, mais decretos, né? Mais normas definidas, decidiu uma questão litúrgica que perdurou por mais ou menos quase 4 séculos, que é a introdução do rito tridentino como o rito oficial da Igreja Católica, ou seja, a missa em latim. Ela se tornou o rito oficial da Igreja Católica, com exceções aqui e ali, para certas comunidades, certas congregações que, com autorização da igreja, podiam celebrar em outra língua que não fosse o latim. Mas a atitude assim mais conhecida do Concílio de Trento, mais pelo menos debatida, é a questão litúrgica. Por quê? Porque vem os tradicionalistas que defendem a missa tridentina como a missa de sempre, como o rito de sempre, ou seja, aquele rito que é o tradicional da Igreja Católica. Então, por isso que o Concílio de Trento, embora tenha abordado várias questões, o mais debatido realmente, atualmente, nos últimos tempos, é a questão da missa tridentina. Por quê? Porque quando chegou o Concílio Vaticano II, o rito tridentino, após este concílio, deixou de ser o rito oficial. A igreja começou a abrir portas para que o rito começasse, aliás, retornasse a ser na língua vernácula. Não somente isso, não somente língua vernácula é a língua local, ou seja, a partir do Concílio Vaticano II, as comunidades puderam celebrar a missa na sua língua local, ou seja, português, inglês, chinês, coreano, aonde tivesse a paróquia, não era mais obrigatório celebrar unicamente em latim. A missa tridentina não foi abolida, mas depois eu vou fazer talvez eu faça um vídeo mais específico. A missa tridentina, ou seja, no rito em latim, ela não foi abolida, mas ela deixou de ser prioridade, ela deixou de ser o rito ordinário, ou seja, o rito comum, e passou a ser o rito extraordinário, ou seja, fora do comum,
opcional, vamos colocar assim, né? Não era mais, não deixou de ser obrigatório. E ela passou a ser obrigatória justamente no Concílio de Trento. Vamos entender um pouquinho o que está acontecendo aqui. Porque as pessoas, especialmente os tradicionalistas, defendem que o rito tridentino, em latim, né, e com o padre de costas para o povo, seria o rito de sempre, seria o rito tradicional, mas foi precisamente o contrário. O contrário, na verdade, já disse aqui em outros vídeos, a primeira missa, todo católico sabe que a primeira missa foi na Santa Ceia, na última ceia de Jesus. Ali foi a primeira missa e foi em hebraico, ou aramaico, né, celebrada, presidida pelo próprio Jesus Cristo e tal. Desde essa data, mais ou menos os 30 anos de Jesus, né, 33 na verdade, 33 anos de Jesus, dali em diante, até o século XVI, sempre foi o costume, a tradição litúrgica, o quê? Celebrar na língua vernácula ou qualquer outra língua que aquele povo quisesse ou que predominasse por ali. Então, se você for estudar a liturgia da igreja, você vai ver liturgia escrita em grego, em latim, em copta, enfim, vários idiomas. No século XVI é que a tradição foi mudada, por incrível que pareça. A tradição vinha desde o século I em língua vernácula. No século XVI, justamente o Concílio de Trento é que veio quebrar essa tradição. Quebrou essa tradição de língua vernácula e colocou apenas os ritos no mundo inteiro, praticamente, em latim. Então, ao contrário do que as pessoas falam por aí, não é a tradição da igreja, não era a tradição histórica de 2000 anos, celebrar em latim, não. A tradição, ao contrário, desde o século I, sempre foi a língua vernácula. O rito tridentino, ou seja, em latim, com o padre de costas para o povo, ele passou a existir de fato, segundo os registros, né, mais ou menos a partir do século II. Já existia, né, o latim desde o século XII, mas não era prioridade. Não era. Era mais um dos ritos, que era bastante celebrado, mas nunca foi prioridade, ok? O rito assim, desta forma. Então, ao contrário do que te dizem, ao contrário, o Concílio de Trento veio mudar todo o costume da permissão do uso de língua vernácula, ele veio mudar colocando que se fosse apenas em latim. Então, não é tradição da Igreja Católica, desde o início da Igreja, celebrar em latim, exclusivamente em latim principalmente, ok? Não era. A tradição, pelo contrário, sempre foi língua vernácula. Então, o Concílio Vaticano II, ele não veio quebrar a tradição da Igreja. Quem quebrou foi o Concílio de Trento. Quebrou entre aspas, né? Porque a Igreja viu que era o necessário para aquele momento. Eu estou falando assim só para você entender um pouco do que realmente aconteceu. Então, na prática, o Concílio Vaticano II foi quem pegou de volta a tradição litúrgica de celebrar em língua vernácula ou qualquer outra língua que a comunidade queira celebrar. Ou seja, se o pároco da sua igreja quiser celebrar em inglês, ele pode. Agora, o bom é que ele tem um motivo para isso. Por exemplo, ele vai numa comunidade em que há muitos americanos que não falam português. Ou a situação reversa, um padre vai numa localização americana onde tem muitos brasileiros que não falam inglês fluentemente, e ele pode, naquele meio americano, celebrar em português, por exemplo, para aquele pessoal que está ali. Então, essa liberdade e essa forma de liturgia, essa é que era a tradição, ok? Então, o que o Concílio de Trento decidiu, ficou valendo aí por quase 4 séculos até o Concílio Vaticano II, aonde algumas coisas, aliás, bastante coisa mudou. O Concílio de Trento, ele, como eu já falei, acho que eu já falei, né, foi o mais longo da história e com mais decisões, em vários campos.
Então, o Concílio de Trento, ele não pode ser qualificado como um concílio dogmático. E o Concílio Vaticano II também não pode ser qualificado como um concílio pastoral. Por quê? Ambos os concílios e muitos outros que já foram realizados, todos são oficialmente chamados pela Igreja de concílios ecumênicos. Esse é o termo. Esse é o termo. Tanto o Concílio de Trento como o Vaticano II não abordaram apenas dogmas. Então você não pode transformar o Concílio de Trento em um dogma. Ah, o Concílio de Trento é um dogma. Tudo que foi decidido lá não pode mudar. Não. Apenas os aspectos ligados aos dogmas abordados pelo Concílio de Trento é que não podem ser abolidos, ok? Mas o restante... Então, o Concílio de Trento, ele é, sim, mutável. Ele não é um dogma. O Concílio de Trento não é um dogma. Ele abordou também dogmas. Então, entenda essa diferença. Da mesma forma, o Concílio Vaticano II. Ele também não é dogmático nem é só pastoral. Ele abordou questões pastorais, ou seja, questões de sacramentos, questões de liturgia, questão de administração, de dogma. Tudo isso foi abordado também. Então, nenhum Concílio de Trento é dogmático ou somente pastoral, nem o Concílio Vaticano II é somente dogmático ou somente pastoral. Os dois são pastorais e são dogmáticos. Então, eu queria que você entendesse isso, ok? O fato de um concílio abordar dogmas não faz do próprio concílio ser um dogma em si, ser imutável, ser intocável. Não, ok? Agora, quando um concílio aborda apenas dogmas, aí você pode até dizer, foi um concílio dogmático. Então, tudo que foi abordado ali, já que foi somente sobre dogmas, não será anulado, não será abolido, ok? Então, não é o caso do Concílio de Trento. Ele ficou em vigor, é o que mais ficou em vigor, mas a Igreja viu a necessidade de fazer outra grande transformação, como o Concílio de Trento fez, né? O Concílio Vaticano II também durou um bom tempo, abordou praticamente várias questões, todas as questões da Igreja. A mesma coisa que o Concílio de Trento fez, o Vaticano II também fez, ou seja, reafirmou pontos, aboliu outros, mudou outros. É a mesma coisa, os concílios agiram da mesma forma. Tanto é que todos os papas reconhecem a autenticidade do Concílio Vaticano II e da sua autoridade também. E o próprio Concílio de Trento deixou claro que um papa está acima da autoridade de um concílio ecumênico, que é o caso do Concílio de Trento. Qualquer papa tem autoridade maior do que um concílio ecumênico, ou seja, do que o Concílio de Trento, do que o Concílio Vaticano II e qualquer outro concílio ecumênico que tenha sido realizado pela Igreja. E a obediência do católico a um concílio ecumênico, ela se torna obrigatória, independente do concílio tratar apenas sobre dogmas ou não, ela se torna obrigatória quando esse concílio ecumênico é reconhecido pelo Papa e promulgado pelo Papa. A obediência de fé de um católico de seguir ali o que foi decidido no concílio ecumênico, que foi aprovado pelo Papa e pelos padres ali que participaram. Mas é um concílio que veio para ficar por um bom tempo também, assim como o de Trento. Eu imagino, eu suponho, pelo que eu observo, da insistência dos papas, que ele vai perdurar, hein? Ele vai perdurar por séculos ainda, até que venha um outro grande concílio, que venha abordar inúmeras questões novamente, quando a Igreja julgar necessário. Então, resumindo a ópera, o Concílio Vaticano II é autêntico, é reconhecido pela Igreja e deve ser seguido até o momento que algum Papa mude alguma coisa ou convoque outro concílio de grande porte
também outro concílio ecumênico promulgue, né, alguma coisa assim. Ou seja, tudo que está no catecismo da Igreja Católica é o que está valendo hoje e por muito tempo dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Ali é o resumo, vamos colocar assim, o resumo não, na verdade, né? É tudo que a Igreja tem registrado do que ela pensa dos mais numerosos assuntos. Assuntos mais atualizados, mais atuais, a Igreja vai acrescentando, o Papa vai se pronunciando, publica um documento, alguma coisa, ou se pronuncia. Enfim, concluindo o vídeo de hoje. O Concílio de Trento não só é mutável, como foi mudado pela Igreja, e com o apoio de todos os papas até hoje, ok? Essa é a linha da Igreja que está caminhando. Então, se você quer realmente abrir a boca e dizer eu estou na barca de Pedro, siga os papas, fique com os papas, caminhe junto com eles. Agora é Papa Francisco, depois virá outro, depois virá outro, virá outro. As pessoas estão enchendo a internet com profecias e mais profecias, e como se fosse já acabar os papas, não sei o que, só foi papa legítimo até tal papa. Cada um que queira definir a legitimidade de um papa, de um concílio e tudo mais. Hoje o catolicismo está desse jeito, está desse nível, infelizmente. Então encerro o vídeo de hoje, espero que tenha sido claro. Depois eu vou entrar em mais detalhes aqui aos poucos nos vídeos. Agradeço a você que assistiu aí até o final. Compartilha lá no grupo de WhatsApp do pessoal da igreja, compartilha nos grupos de redes sociais, nas páginas, onde você julgar necessário, e deixa o teu like aí para eu saber que você gostou do vídeo, comenta alguma coisa, a gente pode também conversar um pouco aí nos comentários, estão liberados os comentários, pode ficar à vontade para a gente conversar sobre todos os vídeos que são postados aqui no canal Emerson Católico. Então, obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.